Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos iniciar hoje a nossa primeira aula de História com o nosso conteúdo Cultura e Religiosidade na Idade Média, referente ao nosso capítulo 4 da nossa apostila, página 178. Nós temos que compreender que a Idade Média foi um rico período cultural em todos os campos do conhecimento e da arte. Nós temos que analisar também que as características da cultura popular, da cultura da nobreza, o papel da Igreja Católica são configurações de uma nova sociedade que estava sendo implantada naquele momento. Então, nesse momento, nós vamos estudar cultura e religiosidade na Idade Média. Na página 180, vocês têm uma atividade, tá? Ela é só observação de uma pintura do artista flamengo Pieter Bruegel, que mostra um vilarejo medieval do século XVI. Vocês vão analisar a imagem e responder as questões de acordo com a representação. Na página 181, nós vamos falar sobre 1000 anos de transformações. A Idade Média ela durou cerca de 1000 anos, em um período assim tão longo. As sociedades europeias não poderiam permanecer as mesmas, imutáveis, ou seja, elas viveram em constante transformação. Quando nós falamos desse período, lembra que a prof já explicou para vocês em sala que isso se caracterizou somente dentro da Europa. Quando nós falamos de Idade Média, vamos lembrar do continente europeu, porque foi lá essa grande concentração, tá? De mudanças, de conhecimento, de arte, que inspiraram outras sociedades. Na página 181, ainda nós vamos falar sobre a cultura monástica, que era uma marca da Idade Média. Essa cultura é dominante nos conventos entre membros da igreja, isto é, monges e freiras. Os conventos, também chamados de monasteiros, eram centros culturais por excelência, verdadeiras escolas onde estudavam filosofia, arte e história. Tá? Então, por isso que ela tem um grande papel na cultura medieval, porque quando a gente fala de monástica, a gente lembra de parte eclesiástica, igreja, cleros, monges, freiras, tá? Já na página 182, nós vamos falar sobre a cultura cortesã. O que isso significa? Significa que os senhores feudais, eles ampliaram seus poderes, passaram a cercar-se de artistas, poetas e músicos, cuja função era distrair e animar a vida na corte, onde vivia o rei. Então, esses poetas e cantores, chamados de jograis, travadores ou menestréis, compareciam em banquetes, torneios e em outras atividades que ocorriam. Compunham-se as chamadas cantigas, que assim se classificavam, tá? E também nós temos nessa mesma página onde fala da cultura popular, que eram outros gêneros literários, romances, narrativas sobre a vida de santos, crônicas sobre os feitos de realeza, ou seja, essas obras eram narradas oralmente e também pelos trovadores, encenadas por artistas do teatro ambulante. Então, tudo isso se caracterizou a cultura popular na Idade Média. Na página 183, vocês têm diálogo com fontes. Tem uma canção, tá? Uma cantiga medieval. Onde está o meu amor que não vem? Aí vem a canção e vocês têm 3 atividades referentes a essa canção. Na página 184, nós vamos falar, ainda na Idade Média, sobre a fundação de universidades. Esse período ele foi muito grandioso, porque foi lá que deu grandes inícios de estudos como a medicina, o direito e a arte, tá? Que depois começou a ser prevalecida em outras sociedades. A fundação, o aparecimento dessas universidades, por volta do século XII e século XIII, está entre os principais acontecimentos da Idade Média.
Nós temos também os estudos para a formação religiosa que continuavam nos monastérios, mas outras disciplinas eram ministradas nessas universidades, em Lisboa, Coimbra, Paris e outros grandes centros. Nessa época, o conhecimento ensinado nas universidades dividia-se em grandes áreas: teologia, direito e medicina. Na página 185, nós temos sobre a medicina e saúde na Idade Média, onde vai tratar-se sobre a peste negra, uma doença que dizimou milhares de pessoas naquele período, tá? Era uma doença que era trazida da Ásia e da China por ratos que infestavam os porões dos navios dos comerciantes das cidades italianas, e a transmissão era por intermédio das pulgas desses ratos que hospedavam, tá, o bacilo, ou seja, ele acabava picando as pessoas. Então foi uma doença que dizimou muitas pessoas na Idade Média e marcou muito essa era. Então vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso e responder as atividades que estão na página 185. Na Idade Média, nós temos também a presença da religiosidade cristã. Esse período foi muito marcante, tá? Em cima de religião, reconhecido como a Idade da Fé. O período medieval estabelece a consolidação do cristianismo no interior de toda a Europa. De modo geral, por causa da expansão do cristianismo, a Igreja Católica ela exerceu forte influência em todos os aspectos da vida. Então ela cuidava da religião, da arte, da sociedade, da política, enfim, a religiosidade naquele período ela tinha grande importância e grande prestígio. Quando nós falamos de Igreja Católica, nós temos que lembrar que ela era exercida do poder sobre reis, senhores feudais, trabalhadores, tá, que possuíam 1/3 das terras europeias. O padre, ele era uma autoridade que realizava batizados, crismas e casamentos, interferindo na resolução de conflitos também, encomendando a alma dos mortos e administrando a extrema unção. Ele era, de fato, tinha uma grande importância naquele período. As igrejas também eram lugares de diversas diversões, pois nelas se realizavam peças teatrais e sempre de cunho religioso, sempre a presença da religião. Não tinham outros aspectos, nem a cultura nessa época. Era tudo baseado em cima da religiosidade. Quando nós falamos ainda desse aspecto dentro da Idade Média, a religião, nós temos na página 187 as seguintes questões: a compra de indulgências, circulação de relíquias e práticas pagãs. O que isso representava? Representava que as indulgências, as pessoas, eram a prática de comprar, né? Ou seja, a pessoa entregava uma quantia para em troca conseguir o perdão de seus pecados e uma redução do tempo que passaria no purgatório, ou mesmo para ir direto ao paraíso após a morte. Então a indulgência era um papel que era vendido pela religião, pela Igreja Católica na época, que tinha esse objetivo. A pessoa comprava o seu perdão, tá? Ela comprava, às vezes ela considerava que tinha o seu lugar garantido no céu, ou seja, até mesmo para o paraíso após a sua morte. E outra prática da Igreja Católica nesse período foi a venda de relíquias, tá? Havia também uma enorme circulação de relíquias, ou seja, objetos considerados sagrados por terem pertencido ou estarem de algum modo ligados a santos ou mesmo a Jesus Cristo. Então eles vendiam grandes objetos que, né, falavam naquele momento que eram de Jesus ou estavam perto de Jesus ou de santos. Então as pessoas tinham vontade de ter esses objetos em suas casas e acabavam comprando. E era uma forma de obter riquezas pela igreja também. E a prática pagã.
Essa prática era que as pessoas que praticavam outras religiões eram considerados pagãs, tá? Eles aceitavam como práticas pagãs ritos de magia, as pessoas que acreditavam em bruxaria, mal-olhados, pragas, enfim. Tudo que não estava ligado à religião católica, para eles eram considerados práticas pagãs. A Igreja Católica ela combatia e reforçava tais crenças dependendo da época e do lugar. Algumas regiões da Europa eram mais rígidas, outras regiões da Europa eram mais relevantes a essas práticas. Na página 188, nós vamos falar sobre as ordens religiosas, como que estava dividida essa sociedade na Idade Média. Eu coloquei a imagem para vocês observarem aqui na nossa aula sobre a composição do clero, o regular e o secular, e que a sociedade medieval ela estava dividida em grupos, os mais privilegiados, que eram o clero, que representavam a igreja, a nobreza, que representavam os senhores feudais, até mesmo os reis, e os grupos não privilegiados, os povos que trabalhavam, né, e fomentavam aquela economia. Lá em cima, tanto o clero regular quanto o clero secular eram pessoas que estavam ligadas, tá, à Igreja Católica. Espero que vocês consigam realizar essas atividades. A prof depois vai estar corrigindo pelo WhatsApp. Assim que vocês forem terminando ou tiverem dúvida, vão conversando comigo, que eu estaria à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.